tudo bem? Hoje eu vou comentar com vocês sobre A Metade Perdida, da Brit Bennett. Um livro sobre muitos assuntos, mas que principalmente ali no seu âmago, trata sobre racismo e sobre o conflito entre essência e aparência, sobre o abismo que existe entre o que as pessoas pensam a respeito de alguém e o que esse alguém mente a seu respeito para os demais. Esse é um livro contundente, repleto de personagens interessantíssimos que representam bem a complexidade humana. Aqui nós vemos pessoas que erram e que acertam, que não são 100% boas ou más o tempo todo. A Metade Perdida foi lançado nos Estados Unidos no ano passado, em junho, se não me engano, e publicado agora no Brasil em 2021 pela editora Intrínseca, com tradução de Thaís Brito. Ele já está em pré-venda com esta capa aqui. Eu vou deixar o link ali embaixo no box de descrição. Caso você se interesse em fazer a compra desse livro, você já é direcionado diretamente para o site da Amazon. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Renata, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui eu falo sobre livros, sobre hábitos de leitura, e se esse é um assunto que te interessa, eu te convido para se inscrever aqui e ativar o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. Se você já é um inscrito, eu fico muito feliz por te ver aqui de novo. Vamos então aos detalhes aqui. A Metade Perdida começa numa cidade fictícia chamada Mallard, que se orgulha da sua política de branqueamento. Os negros são incentivados a se casar com mestiços mais claros, de forma que cada nova geração tenha pele mais clara que a anterior. A autora se inspirou em histórias contadas pela sua mãe sobre uma cidade que seria assim nos Estados Unidos na época da segregação. E ela ficou tão chocada que resolveu usar essa ideia como base para uma história de ficção. E se a Brit Bennett ficou chocada com a existência de uma cidade assim, imagina o choque dela se ela descobrisse que esse branqueamento era o plano de um certo país ao sul do Equador há pouco mais de 100 anos. Mas nós vamos voltar a esse tópico mais no meio do vídeo quando eu falar sobre as minhas impressões a respeito desse livro. Na primeira cena de A Metade Perdida, a gente acompanha uma personagem, Desiree, retornando à cidade de onde ela havia fugido na adolescência com a sua irmã gêmea, Stella. As duas, idênticas, atendiam muito bem ao padrão Mallard. Pele clara, cabelos ondulados, e mais do que isso, elas eram descendentes do fundador do local, que criou essa cidade pensando o seguinte: uma cidade para homens como ele, que nunca seriam aceitos como brancos, mas que se recusavam a ser tratados como negros. Um terceiro lugar. A pele clara, como tudo que é conquistado a duras penas, era uma dádiva solitária. Ele se casara com uma mulata ainda mais clara do que ele próprio. Naquela época, ela estava grávida do primeiro filho, e ele então imaginou os filhos dos filhos de seu filho, ainda mais claros, como uma xícara de café, sendo diluídas aos poucos com leite. Um negro cada vez mais perfeito, cada geração mais clara que a anterior. Forte. Isso está na página 12 do livro. E já mostra muito bem qual era a política ali da cidade. A Desiree volta para esse lugar não mais na companhia da irmã, com quem ela havia fugido, e sim da sua filha, Jude, que choca e incomoda os moradores pela sua pele, bem retinta. Então, passa a fazer sentido uma nota que a editora deixou no início do livro sobre a opção de manter os termos racistas que eram usados no tempo em que essa história se passa. Desde essa chegada à cidade, as pessoas atacam a Jude de forma sistemática. Cada comentário é direcionado descaradamente contra ela. Só que embora Desiree sofra por imaginar tudo que a filha ainda vai passar ali naquele lugar, ela não tem outra alternativa neste momento a não ser permanecer em Mallard. Ela está numa nova situação de fuga. Nessa parte inicial, nós entendemos como essa cidade funciona, por que as gêmeas fugiram, por que elas se separaram e por que a Desiree voltou. Como é esperado, nós vamos saber sobre a Stella. Até porque a pista sobre o paradeiro dela nos é dada desde o início do livro. Logo nas primeiras páginas, é dito que ela se finge de branca, embora nós já estejamos prevenidos, de certa forma, sobre o modo de vida da Stella. Ainda assim, a aparição dela no livro, a sua primeira cena, é algo moralmente chocante, revoltante, tenso. E eu só digo isso. Em várias cenas, inclusive nessa, a linguagem é muito cinematográfica. A gente sente a tensão ao redor de forma quase física. E a narrativa desse livro não é linear.
Ela vai e volta em algumas cenas esporádicas nos anos 60, 80 e 90. Então não dá para trabalhar muito o enredo, porque nessas idas e vindas nós seremos apresentados a várias outras pessoas na história dessas gêmeas. E algumas dessas pessoas têm uns relacionamentos amorosos bem interessantes. Vou comentar sem nomes para evitar spoiler, mas eu queria pontuar aqui. Vocês já repararam como em livro contemporâneo aparece sempre casal com alguém violento? É muito raro ver um livro que mostre um relacionamento sincero entre companheiros de vida mesmo. Eu abomino livros com final estilo felizes para sempre, mas eu sinto falta de personagens palpáveis. E A Metade Perdida dosa bem os relacionamentos que nos apresenta. Aqui também tem violência doméstica, relacionamento abusivo, mas tem o equilíbrio. Também nos apresenta personagens saudáveis, casais saudáveis, respeitosos. E eu não posso deixar de mencionar ainda um núcleo de personagens em que se destacam uma drag e uma pessoa transexual, cujo gênero eu vou deixar suspenso porque a revelação sobre isso é feita de uma forma muito delicada e também muito dramática. E a jornada desses personagens são tratadas de uma forma muito respeitosa, muito cuidada pela autora. Embora ela não se aprofunde assim nas temáticas de gênero, ela também não deixou esses personagens só jogados ali, só para dizer que tem representatividade, como eu já vi em outros livros. Ela dá uma história para essas pessoas, dá uma importância para elas, dá visibilidade, mas sem aquele aprofundamento de que eu falei. Vou parar de falar sobre o enredo em si, porque embora ele não seja um livro de grandes reviravoltas, ele nos oferece muitas surpresas e muitos choques. Do começo ao fim, nós somos confrontados com pensamentos e atitudes que ora surpreendem pela nobreza, ora pela torpeza, mas é um livro de emoções, é uma montanha-russa de emoções. Antes de falar sobre o racismo em si, eu gostaria de fazer um comentário sobre as personagens, a forma como a autora usou o duplo, e sobre o narrador. A Brit Bennett trabalhou o duplo dessas gêmeas aqui no livro, tanto no sentido da unidade que se divide, quanto naquele duplo estabelecido por comparação, por projeção de um no outro. Por exemplo, a costureira, aqui em algum momento, faz vestidos iguais para as gêmeas. E quando ela vê as duas, ainda crianças, vestidas com o que ela fez, ela tem a impressão de que é um vestido usado por dois corpos. E a forma como a Brit escreve sobre isso é quase onírica. É quase como se você estivesse vendo uma cena e vendo a expressão da mulher olhando para aquelas crianças. É muito bonito, é muito bem feito. A própria percepção que a Desiree e a Stella têm sobre si muitas vezes se aproxima dessa unidade, mas também se distancia quando elas se apercebem da própria individualidade. E, de novo, tudo isso é escrito de uma forma muito leve, poética até, sem aquele jogo de comparação o tempo todo. E essas gêmeas aqui estão muito longe, mas muito, daquele clichê barato do gêmeo bom e gêmeo mau, tipo Ruth e Raquel, ou ainda dos gêmeos inimigos, como Esaú e Jacó, por exemplo. A Stella e a Desiree são interessantes justamente porque elas erram e porque elas acertam, elas são tremendamente humanas. E sobre o narrador que eu havia comentado, eu achei ele interessante porque ele cria uma certa cumplicidade com o leitor, mas não é de forma direta. Sabe aquele narrador do século XIX, por exemplo, do Victor Hugo ou do Alexandre Dumas, até do Machado de Assis, que ele diz: eu não vou alcançar o leitor dizendo isso, ou o leitor sabe que tal coisa não aconteceu. Não é assim. O narrador aqui de A Metade Perdida diz assim: fulano jamais saberá que Beltrano fez tal coisa. Personagem X não sabia, mas esse encontro mudaria para sempre a sua vida. Percebe a diferença? O narrador aqui nos confidencia detalhes da história que vão ficar suspensas para o personagem, para quem algumas dúvidas sempre vão permanecer. Isso é meio raro de se ver em livro, né? Acho que por isso que eu gostei tanto, que é diferente. Bem, agora vamos às minhas impressões sobre as questões mais sensíveis do livro. A Metade Perdida mexeu com as minhas emoções, principalmente durante a infância da Jude, a filha da Desiree. E aliás, já vou dizer que a Jude é o meu personagem preferido do livro, porque ela questiona não só a lógica daquele lugar, mas também a de outros espaços que ela vem a ocupar. Ela coloca o dedo nas feridas e ela quer resolver o que todo mundo só joga para debaixo do tapete. E ainda que ela não consiga resolver, ela coloca o elefante na sala. Ela é aquela pessoa que dá nome aos bois, dá nome aos problemas. Mas voltando à temática racial.
Toda hora alguém comenta sobre como a pele dela é escura. Nossa, mas precisava ser tão preta. Nossa, mas a pele dela parece piche. Lembre-se que nós estamos falando de Estados Unidos em época de segregação. Então esses comentários eram muito incisivos, objetivamente direcionados contra a Judy, simplesmente porque a sua pele retinta não era bem-vinda, era quase uma ofensa àquele local. Na volta delas a Mallard, que deve acontecer em 68, a segregação estava recém-proibida em lei. Mas daí a haver uma mudança de mentalidade na população, existe uma distância enorme e nós nem precisamos voltar no tempo, né? A gente sabe que racismo ainda é um tema extremamente importante e impactante ainda hoje. O estereótipo de raça e os atos racistas são o alicerce da obra. E essa opção da Brit Bennett de usar os termos racistas que eram usados naquela época deixou o livro muito mais impactante. Por quê? Porque a maior parte do racismo é direcionado a uma criança. E as pessoas não medem palavras contra ela. Não que outro vocabulário justificasse o preconceito ou que contra um adulto ele fosse aceitável. Vocês estão me entendendo. Mas qualquer violência, quando é dirigida contra uma criança, nos sensibiliza mais. Aquilo bate mais forte. E esse livro foi preciso nesse impacto. E além desse vocabulário racista, as ideias preconceituosas são mantidas aqui de uma forma muito verossímil. Existe a todo momento aquela oposição estereotipada da imagem do branco associado ao belo e ao correto e o preto associado ao feio e ao errado. O branco como um ideal a ser alcançado. Sobre o conflito entre ser e parecer que eu mencionei no início desse vídeo, fica claro desde o início o posicionamento de cada uma das gêmeas. A Stella, ao perceber que as pessoas julgavam-na branca, passa a mentir a seu respeito e a se apresentar para a sociedade como uma pessoa branca. Ela tinha razões concretas para temer pela própria vida enquanto pessoa negra. Eu não vou dizer aqui o porquê, mas é um motivo forte. E o medo que ela sente é real. Alguns medos a gente enfrenta, de outros medos a gente foge. E isso não significa que de forma alguma que eu apoie a fuga das meninas. Só estou dizendo que as duas tiveram motivos para agir como agiram. Então, enquanto a Stella optou pela aparência, a Desiree optou pela essência. E esse atrevimento em ser quem ela é, talvez seja um ato muito mais rebelde do que ter fugido de casa. E por isso ela paga um preço muito alto. Aliás, não só ela, né? Principalmente quem paga é a filha, que é o alvo de toda a política racista ali daquele local. Quando nós falamos em racismo nos Estados Unidos, nós imediatamente já pensamos na diferença entre o pressuposto para que alguém seja alvo de racismo lá ou alvo de racismo aqui no Brasil. Porque nós já sabemos que lá é mais evidente o preconceito pela origem, pela sua ascendência. Já aqui prevalece o preconceito pela aparência, não só pelo tom de pele, mas também pelo tipo de cabelo, traços do rosto, etc. Por que eu achei que esse livro tem a ver com um Brasil não tão distante como eu havia dito? Porque em 1911 houve um congresso, primeiro Congresso Universal de Raças, realizado em Londres. E o Brasil mandou como seu representante um médico, João Batista de Lacerda, que apresentou um estudo segundo o qual em 100 anos o Brasil seria um país de brancos e que isso aconteceria através da miscigenação, ou seja, enquanto em outros países o casamento interracial era proibido, aqui ele deveria ser incentivado, mas não pautado em igualdade, mas sim com fins de purificação, com muitas aspas, para que com o tempo as características europeias, ditas naquele tempo como ideais, prevalecessem sobre as demais. Como as teorias eugenistas estavam muito em voga, evidentemente essa ideia foi bastante aplaudida. E se você tem alguma dúvida sobre a aceitação de teorias eugenistas, lembre-se que apenas 3 décadas depois, o extermínio de judeus, ciganos e outros povos seria baseado justamente em eugenia. Recentemente eu vi uma resenha maravilhosa no canal da Carmen Lúcia, do blog O Que Vi do Mundo, a respeito de um livro da Lilia Schwartz, chamado Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário. Aliás, eu recomendo que você veja essa resenha dela, cujo link estará aqui embaixo no box de descrição, pela riqueza de informações e pela relevância histórica desse tema. Se você gosta de leitura e de literatura, eu já recomendo que veja o canal todo, porque a Carmen Lúcia é extremamente didática. Nesse vídeo, a Carmen Lúcia apresenta um panorama histórico sobre racismo e miscigenação desde a soltura dos escravizados, perpassa esse episódio do Congresso Racial e fala bastante sobre a exportação da imagem do Brasil como um lugar alegre, que exalta sua mulata, já durante o Estado Novo, né? Essa imagem que foi criada para
vender o Brasil como um país de igualdades, que nós sabemos que é bem mentira, né? Logo que eu comecei a ler esse livro e eu percebi que o tema do passing, ou seja, da pessoa que seria considerada negra, mas consegue se passar por branca, seria abordado nesse livro, eu fiquei com as expectativas altíssimas, porque em dezembro eu li um livro maravilhoso chamado Identidade, da Nella Larsen. Nesse livro, duas amigas se reencontram e uma descobre que a outra não só se passa por branca de vez em quando, como ela, mas ela construiu a vida toda pautada numa mentira. Ela inclusive é casada com um homem extremamente racista. É um livro maravilhoso, para o qual eu vou deixar a resenha que eu havia feito na época no Instagram. Eu digo com tranquilidade que esse aqui é um livro sensacional. Ele é muito bem escrito, ele tem umas críticas interessantes e ele consegue nos emocionar, nos fazer rir em algumas situações, ele tem alguns alívios cômicos também, e ele consegue nos fazer pensar sobre muito assunto, muita coisa. Leia A Metade Perdida e, se puder, leia também o Identidade, da Nella Larsen, porque são duas obras sensacionais e eu acho que uma complementa muito a outra. Eu sei que esse vídeo ficou mais longo, mas tanto pela qualidade do livro quanto pela relevância do tema, eu escolhi trazer essas reflexões relacionando a leitura com a nossa realidade. Em nome desse preconceito, pessoas morrem todos os dias. Pessoas são acusadas injustamente todos os dias. Nosso papel é, no mínimo, de discutir esses temas, falar sobre a relevância deles ainda hoje e, no mínimo, pensar a respeito de como nós podemos educar a nossa sociedade para que o preconceito um dia seja passado. Enquanto isso não acontece, cabe a nós discutir esses temas e dar a eles a importância devida. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que eles também possam refletir a respeito das questões que essa leitura pode suscitar. Eu agradeço pela sua companhia até aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!